Quando nós olhamos para o capítulo 12, nós temos uma grande virada na carta, eu já expliquei isso para vocês, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos aqui o Senhor, Paulo, nos mostrando que o Senhor usou da sua graça, da sua misericórdia. Entendemos a justificação, justificação pela fé. Nós temos como fomos libertos do pecado, mas no capítulo 12 em diante, nós temos uma chamada à prática. Nós temos uma chamada a fazer algo. E por que isso? Porque é bem fácil de entender, é compreensível. Já que eu fui transformado, eu paro de viver agora, não é isso? Sim ou não? Agora eu sou salvo, pronto, parei de viver. Vou ficar aqui só esperando a hora do Senhor me levar. Alguns já ficam até assim já, não. Agora, então, você tem uma nova vida e você vai viver, só que é diferente. Você vai continuar vivendo. Você vai viver, segundo o texto, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós estudamos isso. E como fazemos isso? Oferecendo o nosso culto racional. Está fácil, hoje é só pergunta fácil. E o apóstolo, então, Paulo, ele nos responde que nós vamos viver esse culto racional ao Senhor servindo com os nossos dons. Por quê? Porque a graça que nos foi dada nos capacitou. Romanos, então, capítulo 12, eu peço que você abra já a sua Bíblia em Romanos 12. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Vamos considerar somente os versículos 6, 7 e 8, mas nós vamos ler os versículos de 1 a 8, porque eu quero fazer algumas menções do todo desse bloco de pensamento. Então, o versículo 1 está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E temos, esse é o texto que a gente vai considerar hoje, e temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos aqui um serviço prestado, resultado da graça que foi derramada sobre nós. Não estamos, então, falando de cargos, não estamos falando de simplesmente tarefas, mas nós estamos falando de funções espirituais. Não se trata aqui de exibição, mas de edificação. Paulo, ele vem usando essa figura do corpo humano como uma metáfora para nos mostrar que estamos ligados um ao outro, mas para fazer alguma coisa, como corpo de Cristo. Então, nós estamos conectados com a variedade de dons. Nós estamos conectados uns aos outros, como? De que forma? Com uma variedade de dons. Cada um aqui tem, se é salvo no Senhor, pelo menos um dom.
foi capacitado pela graça para servir ao Senhor. E a sua capacitação, unida à capacitação de outro irmão, forma um corpo que se torna útil, operante. Então, a estrutura que nós estamos olhando nesse texto, versículos 6 a 8, são 7 frases que seguem uma fórmula. Qual é a fórmula? Daí ele vai falar algumas. Se você não tem o dom de ensino, o que você deve fazer? Ensine. Então, a fórmula é se, então faça, então exerça. Refletindo, então, uma urgência, mas também uma intencionalidade. E aí é nesse texto que eu quero caminhar com vocês. Lá no versículo 6, olha novamente lá o versículo 6, só a parte A, está escrito assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Primeira coisa que nós vamos olhar é que Paulo afirma que todos nós, membros do corpo, recebemos dons, e dons diferentes segundo o quê? Segundo a graça do Senhor. Isso está claro, certo? Todo mundo concorda? A palavra dons aqui, ou carismata, é de onde vem o termo carismático, tá? E quer dizer que não são dons naturais, refinados, mas são capacitações sobrenaturais e só podem ser corretamente usadas dentro do aspecto da igreja, dentro dos limites da graça que o Senhor concedeu. Então, meu irmão, o que eu quero dizer é o seguinte: você foi capacitado de forma sobrenatural, porque isso não é seu, não veio de você. Para quê? Para servir no corpo. Nós temos que entender que cada crente é também um dom, um presente para a igreja. Porque se ele é portador de uma capacitação e portador para servir nessa igreja, então ele é algo do Senhor dado à igreja. Entenderam isso? Se você tem um dom, vamos pegar aqui então, qualquer membro, então vou pegar o Eduardo. Então ele tem o dom de ensino. Quem ganha com isso? Nós, o corpo. Por quê? Nós temos uma pessoa que foi de forma sobrenatural capacitada para ensinar. Obviamente que ele está tendo um privilégio, mas nós ganhamos. Aí nós temos o Alex. E o Alex, então, ele tem o dom da exortação. Quem ganha? Nós. Porque nós temos entre nós, no nosso corpo, uma pessoa capacitada para trazer a exortação. Então, o dom dado a você, em última instância, é um presente do Senhor ao corpo. A coisa ficou mais séria. Não é só eu faço o que eu quero. Eu ganhei meu dom. Então eu faço o que quando eu quero, do jeito que eu quero, para quem eu quero. Então o Eduardo, ele ganhou o dom do que mesmo? Do ensino. Ele falou: agora eu vou ensinar só os corintianos. Porque ele é corintiano, né? Só os corintianos. Ele não pode fazer isso. Ele vai ter que ensinar também os... Não, aí não, gente. Vamos... Os palmeirenses, São Paulinos, Santos, né? Seja Santos porque eu sou santo, então é uma outra... Mas entenderam? Se ele diz assim: eu não vou exercer esse dom, quem está perdendo? Nós, o corpo, a igreja. Então, quando você diz assim: não, pastor, eu estou muito sobrecarregado, eu tenho muita coisa para fazer, você não está falando não para o pastor. Você está falando não para quem? Para Deus manifestado no serviço para a igreja. Saber que temos um dom tem algumas implicações. A primeira, exige humildade. Humildade, por quê? Porque nem todos têm dons.
Quem é que tem os dons? Aqueles que são salvos. É uma ação do Senhor na sua vida. Exige um zelo, já que você não fez por merecer esse dom. O Senhor lhe deu, o Senhor te capacitou devido à graça dele. E isso exige discernimento. Os dons, eles são distintos e devem ser reconhecidos e exercidos. Então, nossa, o Senhor me capacitou para isso, o Senhor me capacitou para aquilo. Eu devo perceber, conhecer e desenvolver esses dons. Não é algo, o dom não é algo reservado por uma elite espiritual, mas é o plano do Senhor para a edificação do corpo. O Senhor, então, quando está planejando a sua igreja, quando Ele está fazendo, Ele fala assim, para cada membro que eu vou trazer para o corpo, eu vou dar a ele pelo menos um dom. Por quê? Porque todos nós estamos aqui para servir. Imagine, para talvez ficar mais claro, imagine então uma orquestra. E aí cada músico, né, tem o seu instrumento. Imagina lá, violino, saxofone e os instrumentos. Seria estranho um flautista tentar tocar o quê? Contrabaixo, violoncelo. Ou um violonista tentar tocar um outro instrumento que não é dele. O maestro, então, quando distribuiu cada instrumento segundo a capacidade de cada um. Deus, Ele é o grande maestro nosso. E se Ele é o grande maestro, Ele distribuiu cada instrumento específico. Uns vão tocar flauta, outros violino, outros sopro, instrumento de sopro. Qual é o nosso papel nessa grande orquestra chamada igreja, então? Nosso papel é tocar bem o que Ele nos confiou. Em outras palavras, o que a gente quer dizer com esse texto? O que nós estamos dizendo que Deus exige de nós? Primeiro, que você reconheça o seu dom. O dom que você recebeu. E entenda que esse dom é pela graça. Não é pelos seus esforços. Não é pelo seus lindos olhos azuis. É pela graça. Nós entendemos isso, então precisamos desenvolver esse dom. Aí eu fiquei pensando, mas por que é difícil às vezes a gente obedecer esse ensinamento? Porque muitas vezes comparamos o nosso dom com o dos outros. E sentimos inveja, às vezes. Ou desânimo. Eu queria então ensinar que nem o Eduardo. Não, eu queria exortar que nem o Alex. Mas o seu dom não tem nada a ver com um desses dois. Nós acreditamos que podemos simplesmente, um outro erro, é que se eu guardar, estou usando o termo guardar que eu vou usar mais para frente, se eu guardar o meu dom, se eu ficar com ele quietinho, eu não trago problema para ninguém. Mas não é verdade. A diversidade de dons, porque o Espírito nos trouxe, todos são úteis. Não caia na mentira de que você não tem dom nenhum. Todos aqui que são salvos têm dom. Não caia na mentira que seu dom é pequeno demais e ninguém vai sentir falta. Não caia na mentira de pensar que você não é necessário. Porque quando você assim pensar, você está dizendo o seguinte: Deus, no seu plano perfeito, e quando Ele elaborou toda a sua igreja, colocou você com o teu dom, falou assim, não, mas você não é importante. A sua capacitação, o seu serviço, não vai atrapalhar em nada, não. O plano perfeito do Senhor da igreja é que todos nós, conectados, trabalhando juntos, mostremos quem é o corpo.
E aí você tem que fazer a pergunta. Aquela pergunta que às vezes é estranha, mas necessária. Qual o seu dom? Deus te capacitou de forma sobrenatural para exercer na igreja em quê? Não sei. Pode perguntar para um dos pastores. Nós temos métodos para te ajudar a entender qual seria o seu dom. E nós vamos trabalhar para isso. Mas você não pode sair daqui hoje sem ou não sabendo o seu dom, e se você não sabe o seu dom, sem correr atrás para saber. Procure os seus pastores. Muito bem. Até aqui ficou claro? Alguma dúvida? Fácil, né? Aí Paulo, então, ele coloca 7 dons. Na área aqui do falar e na área do fazer, do administrar, do exercer, do serviço. Vamos falar e serviço. Obviamente, ele não está falando uma lista, tá vendo? Todos os dons que existem nas Escrituras. Não é isso. Se você for lá para Coríntios, você vai encontrar outros dons. Mas ele vai trazer 7 dons para explicar o quê? Já que você tem, você faça. Esse é o propósito. Essa é a visão. Desde o começo, então, como que é meu culto ao Senhor, como é a minha forma de viver, é servir. Então ele vai, se você tem isso, faça isso. Se você tem isso, você faça isso. Qual é a ênfase? Faça aquilo que o Senhor capacitou. Mas, vamos passar então por esses pequenos, essas frases, desses dons. E o primeiro está lá no versículo 6 ainda, que diz: se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Em algumas versões está se profecia, seja segundo a sua proporção da fé. Mas vamos entender um pouco o que era o dom da profecia antes de trabalharmos com ele diretamente. Então, não significa profecia aqui revelações, sempre revelações novas, tá, para esse termo. Mas uma proclamação pública da vontade divina. Essa é a ideia. Pode ter a conotação de ensino ou explicação de algum conceito do Senhor. Então, quando ele diz lá sobre a proporção ou a medida da sua fé, pode significar tanto um conteúdo objetivo da fé, que pode ser a doutrina cristã, ou subjetiva do próprio crente, da maturidade que ele já tem. Existem essas duas linhas, tá? Mas o dom de profecia, isso é ponto comum, deve estar em harmonia sempre com a revelação do Senhor. A revelação dada, especialmente com a fé ali de Judas 3, por exemplo, a fé entregue aos santos. No Novo Testamento, a profecia é o dom de transmitir mensagem de Deus ao povo. E aí pode incluir advertência, consolo, ensino. Nesse contexto apostólico, não era apenas predição, mas uma comunicação viva da palavra revelada. Está? Tanto é que vai ficar registrado. Quando nós falamos dos profetas fora desse contexto, ainda no Novo Testamento, os profetas estavam subordinados aos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7, versículo 37 vai nos mostrar isso. O profeta, ele não é autônomo. Aqui Deus fala. Não é isso. Ele vai falar baseado no que já tem de revelação na época aqui, pensando na era apostólica. E aí, numa visão dispensacionalista, a fé que é mencionada, ela é medida como individual, dada por Deus a cada um. Então, a maturidade do Senhor vai trabalhando com a pessoa para que ela possa proferir as verdades dele. Bom, isso aqui é só uma explicação básica. Agora, o que realmente vai ficar prático para nós. Na igreja primitiva, era a capacidade dada por Deus de proclamar ousadia, verdade e edificação, o quê? A palavra de Deus. Aquele que realmente proclamava a palavra de Deus. Falava a palavra de Deus com ousadia, com coragem, com a verdade e edificação.
Imagina então aquele jovem que ele não tem um cargo oficial na igreja, nada disso, mas ele está sempre exortando, falando, ensinando. É mais ou menos essa ideia do que está acontecendo. Ele tem a verdade e ele vai levando essa verdade, ele vai corrigindo ou ele vai proclamando essa verdade. Muito bem. O que esse texto quer de mim? O que esse dom ensina para mim? Que eu sempre fale só a verdade. O que Deus mandou eu falar, com base na palavra e não nas minhas emoções. Você acha que você diz o que Deus realmente está dizendo quando você está irado? O que você fala quando você está irado? Vamos criar um cenário? Imagine lá você está brigando com o seu cônjuge. Tá brigado, sabe, aqueles dias de tempestade. Aí você vai falar o que Deus realmente quer falar para o seu cônjuge, não é isso? Deixa eu tomar cuidado. Você vai falar assim, muito bem, Deus não se agrada do que você está fazendo, sua bruxa do 71. Deus não está se agradando do que ela está fazendo, ok? Vamos imaginar que ela esteja errada mesmo. Mas e aquela parte final, aquele elogio, veio da onde? Do Chaves, boa. Boa. Mas eu quis mostrar o quê? Que veio das suas emoções, da sua ira, da sua raiva. Então, quando nós estamos falando, falar... Ixi, eu esqueci de ligar o cronômetro, vou começar agora a mensagem. Vamos lá. Então, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado para não colocar coisas que o Senhor não está falando ou ocultar algumas outras coisas. Tira a trave do teu olho primeiro. Já ouviram isso em algum lugar? Então, meus queridos, por que é tão difícil, né, às vezes, agir corretamente? Porque é muito, mas demasiadamente tentador querer falar o que agrada ou o que causa impacto. Então, cuidado com as mentiras que podem surgir. Você precisa, às vezes, na sua fala, pode ser lá no trabalho, pode ser na faculdade, você cair na mentira, você tem que ser moderno. Por quê? Porque a palavra de Deus, só a palavra de Deus, ela é arcaica, né? Ela é antiga. Então você fala, eu tenho que ser moderno. Olha só como eu entendo da ciência, só. Né? As pessoas, outra mentira, as pessoas não aguentam a verdade. Não vou falar isso para as crianças, porque elas... Falar a verdade vai afastar os outros. Não. Camarada, então, que é capacitado com esse dom, ele fala a verdade, ele fala a revelação do Senhor. Segundo dom do ministério, algumas versões está dom de serviço. Está escrito, o que ministra, dedique-se ao ministério. Então, a ideia de um serviço prático é a mesma palavra usada lá em Atos 6, que é servir as mesas, que é o termo diaconia. Então, servir, e o verbo aqui, ele não aparece, tá? É o que a gente chama de uma elipse, mas é um sentido que se dedica. Então, para você se dedicar à prática, o foco não está no prestígio, o foco de servir não está no prestígio, mas na dedicação, na diligência, ao servir aos outros. Lembra aquelas perguntinhas que não são fáceis de responder? Você gosta de servir aos outros ou de ser servido? Vamos simplificar essa pergunta. Não é muito gostoso ser servido? De repente, você está lá e as pessoas vêm, fazem isso, te tratam aquilo. Não é bacana, sim ou não? Isso nos traz uma sensação do quê? Só importante, né?
Não é isso? Eu sou alguém. Olha só, eles precisam de mim. Não é bacana isso? Mas e quando você se coloca numa posição de serviço? Dá a ideia do quê? Se o que está sendo servido é a pessoa importante, é aquela pessoa top, eu que estou aqui, eu não sou tão importante assim. Parece, então, que, de forma consciente ou não, muitas vezes nós entendemos que o serviço, ele diminui. Pastor, eu que vou ter que chegar mais cedo na igreja para arrumar as cadeiras? Será que vai ser... Então o senhor está dizendo que eu vou ter que chegar mais cedo para passar o café para a turma que vai participar da reunião e eu nem faço parte da reunião? Esse dom de serviço, ele refere a todos os serviços práticos na igreja. Acolher, organizar, limpar, ajudar. E é a base silenciosa da comunhão cristã. É interessante que um servidor da igreja que chega antes de todos e monta as cadeiras, organiza o som, arruma a recepção, ele não aparece. Mas sem ele, como seria a comunhão? Já pensou? Não, rapidinho, puxa as cadeiras para cá. Cadê as cadeiras? Sumiram as cadeiras. Tá? O chão todo sujo. O som não funcionando. Mas pessoas fizeram isso. O que esse texto nos ensina? Que eu devo servir com dedicação no que for necessário para a edificação do corpo. E aqui, novamente, aquelas perguntinhas não tão legais de serem pensadas. Por que eu estou servindo? Por que eu sirvo na igreja? Por que eu faço isso ou aquilo? Qual é a motivação? É porque Deus vai ficar feliz comigo. É porque agora eu vou me sentir útil. Não, é porque eu não sei fazer outra coisa. São todos pensamentos equivocados. Qual é o pensamento correto? Estou a serviço da edificação do corpo de Cristo. O serviço oculto, ele é pouco valorizado, mas ele é essencial. Eu vi na internet esses dias um jogo de palavras, de frases que estava escrito assim: se o Senado parar por 3 meses, o que o Brasil vai sentir? Muito pouco, né? Se os lixeiros pararem por 3 semanas, entenderam? Se aquelas pessoas que trabalham na obra do Senhor, mas que não são percebidas, pararem, garanto para vocês que não terá um pastor pregando aqui. Não vai ter aquele grupo bonitinho cantando aqui. Lembre-se, Jesus se humilhou, lavou os pés. Ele estava a serviço, ele estava ensinando. Não caia na mentira. Você merece coisa melhor. Não, deixa essas coisas para os novos convertidos. Chegou agora na igreja, tem que... amassar barro que fala? Como que é? Eu tenho umas coisas que eu não lembro de onde, né? Mas eu sei. Quem lembra se é amassar barro, lembra? Pisar barro, é quase igual, né? Acho que era amassar pão então, né? Então, pisar barro, né? Deixa isso para quem está chegando, não é não, pastor Neto?
A gente que já está aqui quanto tempo? Isso é do diabo. Não isso que o pastor Neto falou, estou falando do... Não caiam nisso. Esteja disposto a servir no que for necessário e naquilo que o Senhor te capacitou. Existe o dom de ensino, então que está escrito, quem ensina, se esmere no fazê-lo. Então aquele que ensina, ou eu ensino, se eu ensino, e mostra o que? Uma permanência, o cara continuar ensinando. O ensino requer zelo contínuo. O cara não basta conhecer, é necessário comunicar. Nós temos grandes estudiosos que eles são excelentes, né, no estudo, no que ele escreve, mas na hora de ensinar, dificulta. Então, o ensino é o dom de explicar claramente as verdades da fé e formatar a mente dos crentes. Pense, meus queridos, aquele que tem o dom de ensino, ele visa o entendimento das pessoas. Não adianta nada, talvez nós escrevermos coisas bonitas, talvez uma boa aula, com grandes termos, mas se a turma, se o público, se a igreja não compreende, não entende. Então, aquele que tem o dom de ensino, ele tem uma capacidade de fazer aquilo que é complexo ficar fácil de entender. Um irmão, por exemplo, que ensina no C3, Centro de Capacitação, ele ensina com fidelidade, ele prepara seus estudos com zelos, seus alunos, quando acontece isso, seus alunos não vão esquecer o ensino. Lógico que, provavelmente, domingo que vem, vocês não vão lembrar nada do que eu falei. Não tudo, mas alguma coisa vai ficar gravada. E, de repente, a gente traz um start, um termo. Oxe, é verdade, você falou sobre isso. O que ensina, então, o que o texto diz? Estude com fidelidade as Escrituras. Paulo, então, ele diz que estudar vai exigir tempo, preparo, paciência. Por isso muitos não vão querer fazer esse trabalho. E aí vem novamente a capacitação sobrenatural. Quem tem o dom de ensino, faz isso com alegria. Dom de exortação. Aqui tem alguém que tem o dom de exortação? Levanta a mão, aqueles que já fizeram o questionário. Bárbara, Daniel, Ana, Kátia, bastante gente, né? O Alex que eu falei, não, né? Interessante, né? Poxa, foi sem querer. Então, olha só, o dom de exortação é aquela palavra pessoal e que, de alguma forma, está dando uma advertência ou direcionando a pessoa, tá? A palavra lá, paracaléu, é aquela de chamar para perto ou chamar para o lado e fazer o quê? Encorajar, consolar, mas principalmente advertir. É bom ter pessoas assim no nosso meio? Excelente. Pessoas que vão nos ajudar, então, a olhar e ver o que está acontecendo. A exortação é mais do que correção. Aqueles que têm o dom de exortação, eles caminham juntos, mostrando, ó, vai por aqui, não vai por ali, isso aqui é perigoso. Exortadores impedem que a verdade flutue sobre a cabeça da congregação. O que significa? Aquelas pessoas que têm o dom de exortação, quando vem aquelas verdades, às vezes eu preciso amadurecer, eu preciso entender. Esse camarada faz, ó, essa verdade nos mostrou isso, segue por esse caminho. Isso é fundamental. A exortação, ela é o braço pastoral
do ensino. A verdade, então, ela precisa de aplicação vívida. Normalmente, a pessoa que tem o dom de ensino vem acompanhado com o dom de exortação. E aí, a pergunta é, você gosta de alguém com dom de exortação do seu lado? Não? Sim ou não? Daniel, por favor, senta do lado da Patrícia aqui, que ela falou que gosta. Brincadeira. Meus irmãos, nem sempre é legal ter alguém do lado. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que não é legal. Por que não é legal? Porque o cara com dom de exortação, ele vai te mostrar o quê? Não vai por esse caminho. Mas você quer ir por aquele caminho, você está trilhando esse caminho. É uma bênção ter alguém com dom de exortação ao seu lado. Mas só um cuidado. Não confundam o dom de exortação com o espírito crítico. Aquele que sempre é o dono da verdade. Aquele que fala sempre, ó, você está indo por lá, está errado, é por lá. Daí daqui a pouco o camarada vai lá, falei que não era por lá, era por aqui. Como assim? É o prazer do prazer do prazer para criticar. E a crítica não é fundamentada na edificação, mas é fundamentada no quê? Eu estou certo. Eu sempre estou certo. Eu sei qual é o caminho. Você não sabe. A gente já viu aqueles que têm o dom de exortação. Quem tem o dom da crítica agora? Provavelmente a pessoa está falando, esse pastor fica falando essas coisas na hora do culto. Vê de falar logo os outros dons, né? Porque ele tem o dom da crítica. Não é isso, Leandro? Não, você não tem o dom da crítica, talvez você confirma o que eu disse. Vamos lá. Dom da contribuição. O que contribui, faça com generosidade, ou, alguns termos, liberalidade. Dá para a gente entender também quem reparte. A gente pode, se a gente pensar, a ideia, o conceito é de quem reparte com generosidade ou com simplicidade. Dar o que é seu, compartilhar de forma sincera, generosa, simplicidade de coração. O dom de contribuir não visa reconhecimento, mas provém de um coração que compartilha com alegria e sinceridade. Todos nós devemos ser generosos, todos nós devemos contribuir, mas tem pessoas que são capacitadas pelo Senhor, que a satisfação dela é contribuir. Esse dom é mais do que simplesmente dar dinheiro, tá, gente? Não confunda com isso. É a capacidade que o Espírito concede para as pessoas contribuir com generosidade, no sentido do que é necessário, do que está precisando, sem aquele remorso, deixa eu vou dar, agora vai fazer falta. Uma característica dessas pessoas é mais ou menos assim: alguém que ao receber seu salário, ele separa logo a parte que vai abençoar vidas, que vai sustentar missões, que vai investir na igreja. Ele não espera sobrar, até porque nos dias de hoje, ele faz da contribuição uma prioridade espiritual. Esse é o espírito do dom de contribuição. Ofertar como uma adoração, como um culto. Os que contribuem não podem ter motivações ocultas, mas motivações sinceras. Não deve manipular ou ganhar influência, coisas assim. Não confundam generosidade com aquele que tem muito e tem muito para oferecer. Vou dar um exemplo. Uma vez eu falei numa pregação há muito tempo atrás. Estou vendo que os irmãos aqui estão com um problema de... Deixa eu criar um problema. Com sapatos velhos. E aí eu tenho na minha casa
150 sapatos novos. O que eu vou fazer? Vou separar 50 sapatos e dar para os irmãos. Foi generoso? Foi, é dele, ele deu. Mas o que o dom, a ideia que nos traz é o quê? Nossa, os irmãos estão com dificuldade. Eu tenho 2 sapatos. Eu vou dar um para ele. Mas vai até me fazer falta, porque agora eu vou ter que ir no trabalho todo dia com o mesmo sapato. Isso é ser uma pessoa generosa, que compartilha, que divide. Mas a ideia é de contribuir com a obra. Então, o que esse texto está nos mostrando é que quem se dom, ele doa, ele entrega com generosidade, sem uma intenção de receber. Porque muitas vezes, nós que não temos, né, o dom, mas somos ensinados a contribuir, caímos nisso. Porque de alguma forma, somos tentados à avareza. Acreditar que tudo que eu tenho é meu e que eu estou no controle e eu faço cálculo simples. Se eu der, vai me faltar. Esquecendo que quem dá é o Senhor. Muitos têm dito por aí que quando você dá dinheiro na igreja é o quê? Você está dando para o pastor, não é verdade? Isso não é uma verdade. Mas eu entendo os dias de hoje. Com tantas e tantas igrejas, tantos e tantos pastores se aproveitando da fé dos irmãos e tomando. E cada vez mais, se você der com fé, você vai receber em dobro. Motivação totalmente equivocada. Quando você contribui, é porque você quer ver a obra. E aí, meus irmãos, que coisa interessante. Nós percebemos o coração da pessoa na obra por meio do seu bolso. Deixa eu dizer um segredo para vocês. Deus não precisa do dinheiro de nenhum de nós. Não precisa do meu dízimo nem do seu. Mas por que Ele então utiliza disso? Porque esse é o método. Essa é a forma. Você quer que o evangelho seja pregado? Por exemplo, nós queremos transmitir o nosso culto para que outras pessoas possam ouvir do evangelho. Isso precisa do quê? Do que mesmo? Recurso, dinheiro. Você quer chegar aqui, você quer um ambiente limpo? Precisa? A luz, projetor. Você que tomou água, tomou um café lá embaixo, o portão abriu para você, está bem pintado, tudo isso leva? Agora olha só, o que me espanta, e aí é simplesmente uma colocação, tá? Como dizem meus amigos, em amor. O que me espanta é uma pessoa vir num ambiente desse, receber todos esses recursos e não querer participar da contribuição. Estranho isso, não é? Por que é estranho? Porque tem um termo no dicionário que se chama, que é escrito aproveitador. O que é aproveitador? Eu ia usar o termo parasita, mas o aproveitador acho que é menos, né? Então vou usar aproveitador. O que é um aproveitador? Me ajuda, é a pergunta. Aqui, se aproveita, né? Se aproveita de quem? Hã? Ligado a isso, nós temos uma cultura do malandro. Não nós, estou falando nós brasileiros. Não é verdade? Todo mundo concorda? Se eu, tem um negócio, se eu fizer aqui para ganhar 10 reais, nossa, eu me sinto melhor, porque eu fui mais esperto. O esperto, o malandro, né? Se o pastor Wagner estivesse aqui, eu ia falar cultura do carioca, né? Só para mexer com ele. Mas,
Nós temos essa ideia, essa tendência de sempre se dar bem, conseguir as coisas. Na igreja não pode ter isso. Na igreja tem que estar todo mundo junto, contribuindo. Isso revela o seu coração na obra. Um outro dom é o de liderança. O que preside, faça o quê? Com diligência. Né? Então, quem lidera, lidere com zelo. Aí, liderar na igreja não é buscar poder, mas é agir com prontidão, responsabilidade, empenho, para que a obra funcione. Então, a liderança espiritual é um chamado à responsabilidade. Paulo não diz, quem preside, presida com poder. Ele está dizendo com diligência, com zelo. Temos que tomar muito cuidado, porque liderar também é um dom. É uma capacitação que o Senhor trouxe, porque nós precisamos de líderes. Você já imaginou um grande navio sem um leme? Vai ficar à deriva. Então precisamos de líderes. E o Senhor capacita. Como que nós devemos lidar com essas pessoas que têm esse dom? Nós que somos liderados, já que não temos esse dom, devemos seguir as orientações. O problema é que quem aqui não é líder? Todo mundo quer ser líder. Líder do quê? Da sua vida, da sua casa. Eu, de certa forma, não precisa ninguém me dizer o que eu preciso fazer. Eu não preciso prestar conta para ninguém. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Não. Nós temos vários tipos de liderança aqui. Temos a liderança dos músicos. Então, aquele músico, ele deve satisfação à sua liderança? O que vocês acham? Se uma pessoa é um coordenador e não vem no treinamento de coordenador, ele deve dar uma satisfação para aquele que não veio? O líder? Sim. Não é isso? O Vitor fez assim. Então, obrigado, Vitor. Temos que, então, tomar muito cuidado, meus queridos. Como lidamos com aquelas pessoas que o Senhor colocou como líder. E, indo para o último, e depois a gente vai entender por que eu estou explicando um a um, o dom da misericórdia. O que exerce misericórdia, faça com alegria. Quem mostra misericórdia, com alegria. Mostrar compaixão. A misericórdia deve ser sempre sincera e leve. Ajudar o próximo sem pesar, mas com empolgação, entusiasmo. O dom da misericórdia é a capacidade espiritual de cuidar de pessoas que estão sofrendo, doentes, aflitos, aos cantos, aos marginalizados. Paulo acrescenta que deve ser feito com alegria, porque servir com semblante triste gera peso. Calvino dizia, nada consola mais os aflitos do que ver quem o serve com alegria. Pense em uma irmã que semanalmente visita um hospital, faz o trabalho de capelania. E aí ela ora, ela leva flores, sei lá. E toda vez que ela chega nesse hospital, lá no leito, ela começa a reclamar da vida. Fala, nossa, eu vim aqui, mas você não imagina, peguei 3 ônibus. Vou te falar, estou aqui, mas estou com medo de pegar essa sua doença aí também. Então. Cadê o dom de... A ideia do dom de misericórdia é você fazer com alegria, é um ato de trazer leveza, é um algo em meio às coisas, cara, eu estou aqui, poxa, pensa, olha por esse lado. É diminuir o sofrimento da pessoa. É ajudar a pessoa a olhar por outro prisma em meio ao sofrimento. Então, o que envolve tudo isso aí,
O que eu preciso entender? Aqueles que têm o dom de misericórdia, que eu me envolva com os que sofrem e cuide deles com alegria verdadeira. Você acha que existem pessoas com dom de misericórdia na nossa igreja? Sim. Todos nós devemos agir com misericórdia. Mas existem pessoas que são capacitadas sobrenaturalmente para isso. Para aqueles que não têm esse dom, mas ainda são chamados a agir com misericórdia, como tem sido o seu agir com misericórdia aos irmãos? Talvez você deve ter pensado ou escutado a frase: não, mas isso vai dar muito trabalho. Não, lidar com esse tipo de pessoa me consome. Já pensou? O problema dela é problema dela. Eu não posso e nem quero resolver o problema dos outros. Deus deu um problema para cada um cuidar do seu. Não é isso? Acho que era a vida, né? Mas também. Meus irmãos, o que nós percebemos? Essa lista de dons não é simplesmente para ficar... Paulo está simplesmente explicando. A ênfase é o quê? Se você recebeu uma capacitação, pratique. Coloque em prática. Coloque a serviço da igreja. Não é aqui um manual de cargos eclesiásticos que Paulo está nos dando, mas uma convocação a servir com zelo, baseado então na sua fé, na graça que foi derramada, com a motivação correta. O que você deve sair daqui pensando? Qual é o meu dom? Em que eu posso ser útil na obra do Senhor por meio dessa igreja? Como está o meu coração? Estou valorizando o que o Senhor me deu? Ou eu estou simplesmente segurando, ficando quietinho na minha, não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo? O nosso culto racional não é apenas cantar e ouvir a mensagem. Nosso culto é servir. Servir com os dons que o Senhor nos deu. Paulo nos mostrou que a vida cristã não é estática, não é isolada, mas ela é coletiva e dinâmica. Está acontecendo. Ela é relacional, ela é comunitária, é uma vida de serviço ao próximo, uma vida de serviço à obra. Então observe que tudo que vimos hoje está ligado lá com Romanos 12, versículos 1 e 2. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Pensa nisso. Quando você usa o seu dom com fidelidade, você está dizendo: Senhor, está aqui o meu corpo, a minha mente, a minha energia, tudo que eu tenho para a obra. É viver dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus não quer apenas te salvar para você ir para o céu. Ele quer te usar para transformar vidas aqui na terra. Ele quer que você seja, então, o canal dessa graça. Deus usa sim, o Espírito Santo, vai pensar que você é mas você também é um meio, é um canal de Deus chegar até você. Imagine então uma pequena lâmpada numa grande sala escura. Essa lâmpada não é o sol e ela nem é um refletor. Mas quando ela está ligada, ela cumpre o seu papel naquela sala. De forma limitada, talvez no tempo, no espaço, mas ela cumpre o seu papel. Assim somos nós, pequenos, mas quando usados por Deus, nós vamos cumprir o papel pelo qual o Senhor nos preparou, com os dons que Ele nos concedeu. Portanto, descubra o seu dom. Já falei isso umas 15 vezes e vou continuar repetindo. Descubra o seu dom.
Valorize o que o Senhor te deu. Sirva com alegria, com zelo, com fé. A graça que nos alcançou exige de nós mãos dispostas, uma mente sóbria, que a gente viu domingo passado, e um coração alegre no serviço ao corpo de Cristo. Nada que seja menor ou menos do que isso é o nosso culto racional. Então, mãos dispostas, uma mente sóbria e um coração alegre no servir à obra do Senhor. Que vocês saiam daqui dispostos, não só a descobrir, aqueles que já sabem, então não precisa descobrir, mas desenvolver e colocar em prática a capacitação que o Senhor deu para cada um de nós. Semana que vem a gente vai falar do amor. E aí você vai perceber que está totalmente ligado com a capacitação que o Senhor deu para nós. Não é aquele amor assim ou assim que o pessoal faz, né? Ou assim. Mas é um amor na prática, a serviço dos dons. Certo? Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela sua bondade. Obrigado porque um dia o Senhor nos capacitou, nos dando, Senhor, o privilégio de cantar, Senhor, de estudar a sua palavra, de evangelizar, de fazer, Senhor, inúmeras e inúmeras tarefas para a sua obra. Então, ó Pai, nos abençoe com esse entendimento, nos dê condições de servir ao Senhor com tudo, Senhor, que temos, com a nossa energia, Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso tempo. Faça, Senhor, de cada um de nós aqui instrumentos preparados para a sua obra. Não permita, ó Deus, que sejamos enganados pelo mundo, Senhor, pelo inimigo, de que não somos úteis, que não temos nada a oferecer. Ao contrário, torna, Senhor, cada um de nós um servo do Senhor, para que a sua obra, ó Deus, cresça, ocupe, Senhor, os espaços, tenha, ó Deus, a voz de proclamar, então, a sua verdade. Obrigado, ó Pai, então, por essa